Espírito, orando em línguas. Ora basore cambre, restras bore andala masore ti, restras mate cambre andala masore pa, o masara ti ama sore criava saramate, era masubri andou, rostre vabe cambre, restras more capre, dima more ti amamá. Esse amor é cambre, tira basere tu, omessore ti ambre, lestras vore cambre, sira bastrava so. Oh, Paizinho querido, nós te amamos. Mas foi você, meu Pai, que nos amou primeiro e derramou em nossos corações esse amor perfeito, que foi derramado pelo Espírito que nos foi dado, Pai. Hoje nós podemos te amar, hoje nós podemos te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Nós não dependemos mais do que vemos, do que sentimos, do que tocamos. É um fato consumado, somos verdadeiros adoradores, Pai, que te adora, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Oh, Paizinho, obrigado, somos novas criaturas. Fomos criados, Pai, em Deus, em verdadeira justiça e santidade, gerados pela palavra, gerados dessa semente incorruptível, Pai. Oh, meu Pai, temos o teu DNA, somos filhos legítimos, Pai, gerados em ti, gerados para te adorar, criados para te adorar, criados para te servir, Pai, e nada vai roubar a tua adoração, Pai, nada. Somos teus adoradores. Oh, meu Pai querido, Tu és exaltado neste lugar, Tu és glorificado. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Pai. Obrigado, Pai. Em o poderoso nome de Jesus. E quem crê diz o quê? Glória a Deus. Vamos sentar. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é tremendo. Hoje o tema é ver depois como ouvis. Amém? E apesar de ser um assunto tão comum na igreja, podemos dizer assim, até o leite, o alimento da criança. Mas quando nós começamos a estudar o assunto, nós vemos que o assunto, ele tem camadas e camadas de revelações, e eu tenho aprendido esses dias que eu nada sei diante da grandeza da palavra de Deus. Como a gente vê coisas novas quando nós estamos buscando. A Bíblia diz: quem busca, acha. Então, eu separei aqui um versículo para início. Está lá no Salmo 119. Nós vamos ler todo este salmo, amém? Vocês concordam que eu leia todo o Salmo 119? Vocês estão aqui? Quem disse amém não sabe o que está dizendo. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 105 do Salmo 119. Glória a Deus! O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama. Ele enviou o que, irmãos? A sua palavra. Para quê? Para que essa palavra veio? Diga: para nos curar e para nos livrar daquilo que nos era mortal. Então não fique esperando o Senhor enviar uma palavra.
Ele já enviou a sua palavra. Você é que precisa receber a palavra. Mas aqui no versículo 105, lâmpada para os meus pés, ó glória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus que caminho está no singular. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Irmãos, vê depois como ouvis, é o tema desta noite. E o Espírito Santo me deu um vislumbre. Eu comecei a ver este versículo materializado. Então presta bem atenção, o que é uma lâmpada? Vou apontar o que é uma lâmpada. Lâmpada. Para os meus pés. Então eu vou colocar a lâmpada no meu pé. Glória a Deus. Lâmpada para o meu pé. Não é para a minha mão, não é para a minha cabeça, é para o meu pé. Isso que a palavra está dizendo. E luz para quê? Diga meus. Diga assim comigo. Meu. Diga meu caminho. Meu caminhar. A minha vida cristã. Então, se eu realmente quero esta palavra como lâmpada, eu vou prendê-la no meu pé, apontando para que lado? Para frente. O problema é que tem muitas pessoas que recebem a palavra como lâmpada, mas para olhar a vida do outro. E a lâmpada é luz para o meu caminho. A Bíblia diz que os pastores, eles velam pelas vossas almas, como se houvesse de prestar contas por ela. Mas sabia que o pastor não vai prestar conta da tua vida a Deus? Mas ele vai prestar conta do que ele ensinou. Agora, o caminhar é você pegar a palavra, prender no pé e dizer, é para o meu caminho. É a minha regra de vida. Não adianta você dizer decorado toda a Bíblia, dizer que já leu a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, se você não tem aplicado esta palavra à tua vida, ao teu caminhar. Glória a Deus. Então diga assim, hoje eu entendi que lâmpada é para o meu, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou prender nos meus pés, porque eu não tenho desculpa de dizer que não vi. Aleluia! E eu quero ir lá para Romanos capítulo 10. Glória a Deus. Eu vou colocar alguns fundamentos para a gente depois partir para o assunto propriamente dito. Aqui em primeira carta, aliás, Romanos capítulo 10, já achei. A partir do versículo 17, que eu sei que você conhece também de cor e salteado, este versículo que diz assim, de sorte que a fé, todos acharam? Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Diga, a fé
é para vir, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o projeto de Deus. Ele fala a palavra, você ouve, você dá crédito, aquilo é transformado em fé, que é uma substância invisível com a qual Deus cria todas as coisas. Ele cria falando a palavra da fé. Ele chama a existência falando, não a palavra da incredulidade, mas a palavra da fé. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Eu estou vivendo em fé quando eu estou falando de acordo com o que Jesus falou. Jesus, ele disse, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Então nós podemos dizer, eu só falo o que está escrito. Porque a palavra é Deus falando conosco. Então, se a palavra diz, irmãos, que eu estou curado, é isto que eu vou falar. Porque eu ouvi de um modo correto a palavra de Deus, guardei no meu coração essa palavra foi transformada em fé. E quando eu começo a viver por esta fé, porque a fé também, sem obras, ela está morta em si mesma. Então, a fé vem pelo ouvir, eu dou crédito ao que eu ouvi, recebo esta palavra com mansidão no meu coração, e agora eu vou praticar a obra da fé, que é andando de acordo com o que eu ouvi, entendi e agora é minha regra de vida. A Bíblia diz que tem muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Mas Jesus disse que as ovelhas dele conheciam a sua voz. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Elas não seguem o estranho, porque não conhecem, não reconhecem a voz do estranho. Então Paulo continua e ele diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Versículo 18, mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e o quê? Contradizente. Dizente, fala, que contradiz tudo que ouve. Povo contradizente, um povo que não recebe a palavra. Você está dizendo uma coisa e a pessoa não quer se consertar, aí diz, mas, aí começa. Não recebe com mansidão a palavra. E esses dias eu tenho ouvido cada coisa de arrepiar. E você tenta ensinar e a pessoa vem com 2 pedras na mão. Sem nenhum entendimento bíblico, porque, irmãos, ou você acolhe esta palavra com mansidão, ou ela não vai
promover na tua vida aquilo que ela foi enviada para promover. Ele enviou a sua palavra com um propósito: te libertar, te salvar, te livrar daquilo que te era mortal. Propósito dele enviar a palavra. Jesus, o Filho do Pai, veio com o nome de a palavra, o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne para nos salvar. Vocês estão compreendendo isso? Então vamos lá para o Evangelho de João. Daqui a pouco a gente começa a pregar. Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. Volta um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 8. Pense num versículo que talvez você nunca tenha ouvido, mas vai ouvir hoje. Eu acho que vocês nunca ouviram esse versículo, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quantos já ouviram a palavra quase inteira e ainda precisam ser libertos? Aleluia! E fica dizendo: olha, eu preciso ser liberto disso, Jesus me libertou disso, Jesus me libertou daquilo, mas disso aqui ele ainda não me libertou. Não, irmão, você ainda não conheceu a verdade. Você ainda não entendeu. Você ainda não recebeu a palavra no Espírito. Por isso que ela ainda não produziu aquilo para o qual ela foi enviada. Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu quero que você leia esse versículo 32, mas antes você precisa ler o 31. Glória a Deus. Então vamos ler o 31. Disse Jesus a quem, irmãos? Que criam nele. Não foi ao povo judeu por completo. Aqui Jesus estava falando com judeus que creram que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E tem muitas pessoas dizendo: olha, eu creio, Jesus é o Salvador, está tudo resolvido na minha vida. Não está. Jesus diz assim aos judeus que criam nele: se, ei, olha para cá, se, Jesus já vem com uma condição: se permanecerdes no meu ensino, é a mesma coisa que ele falou, que João escreveu em João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, é uma condição. E aqui ele diz: se vocês permanecerem na palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu me torno discípulo de Jesus quando eu alinho a minha mente, quando eu alinho o meu coração à sua palavra, começo a falar como ele falou, começo a agir como ele agiu, então eu me torno um discípulo dele. Vocês concordam com isso? A Bíblia diz: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Só isso. Então o discípulo, diga assim comigo, o discípulo permanece na palavra, fala como Jesus, pensa como Jesus e age como Jesus. Ele diz: se vocês permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a consequência disso, então vocês conhecerão, entenderão a palavra. Eu só vou entender essa palavra se eu praticá-la.
jamais eu vou entender sobre dízimo sem eu dizimar. Depois que eu começo a dizimar, eu viro um PhD em dízimos e ofertas. Eu falo com autoridade, eu vejo o que esse ato produz na minha vida. Eu passo a ensinar sobre cura. Quando eu tiver experiências confirmadas pela palavra, experiência com Deus, eu passo a ensinar com autoridade. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, quer dizer que se o senhor estiver doente, não pode ensinar cura? Ensino, porque eu não sou doente, eu posso estar doente. Eu já estou ali com aquela convicção do milagre que Deus vai fazer. Então, ele disse: se vocês permanecerem. Então, olha para o irmão que está ao teu lado, para eu descansar um pouquinho, e diz assim: ei, o problema não é só ouvir a palavra de Deus, é permanecer neste ensino. Agora deixa eu te explicar o que é permanecer no ensino. Tem pessoas que uma hora dizem: eu estou curado em nome de Jesus. Não é assim? Aí dependendo com quem ela se encontra, rapaz, ela está andando, cocheando entre dois caminhos. Mas a palavra não é luz para caminhos. Aleluia! Você não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra diz, é a minha regra de vida. O mundo pode pegar fogo e eu gritando: sou salvo. Isso é permanecer, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor não quer te encontrar uma hora na palavra e outra hora fora. Crente até o diabo é. Mas Jesus diz aos seus discípulos: ide fazer discípulo. Ide fazer discípulo. Como? Ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos ordenei. Como é que eu faço um discípulo? Ensinando o quê? A guardar. Não é ensinando a pregar, é ensinando a praticar. Aí ele diz: então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês, se vocês permanecerem no meu ensino. Aleluia! Quem está compreendendo, dá um amém. Glória a Deus. Tem um versículo lá em 2 Timóteo. A gente vai para lá para depois eu começar a pregar. 2 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Hoje eu estava lendo esse texto. 2 Timóteo capítulo 3. E muitas vezes nós pensamos que Paulo está falando aqui do mundo. E hoje eu, olhando com mais cuidado, eu vi que Paulo está falando com pessoas na igreja. O retrato, a imagem da igreja nos últimos dias. No versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos, o que, irmãos? Difíceis. Por quê?
Pois os homens serão amantes de si mesmos. Isso é na igreja. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: isso é na igreja. Serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Ah, isso é no mundo, pastor, na igreja não. Na igreja. Ingratos, pessoas ingratas, ou é na igreja, irmão. Lá fora está todo mundo morto. É na igreja. Desobedientes a pais e mães. Então diga assim para animar o pregador. Diga, é na igreja. Glória a Deus. Sem afeição natural. Irreconciliáveis. Pessoas na igreja intrigadas. Não há quem faça a paz. Caluniadoras. Sem domínio de si. Cruéis. Sem amor para com os bons. Traidores. Misericórdia. Quem pode dizer um misericórdia para eu ir descansando também? Misericórdia, Jesus. Paulo. Tá bom, Paulo. Atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de crente. Está falando do mundo? Não. Tendo aparência de crentes, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, aleluia, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Versículo 7. Que aprendem sempre, diga assim comigo, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca serão libertas com esta vida de pecado, mesmo dentro da igreja, ouvindo as melhores pregações, os melhores pregadores, os melhores mestres, mas ele diz: aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. O que Jesus falou: se vocês permanecerem no meu ensino, então sim, vocês vão aprender e chegarão ao conhecimento da verdade, e este conhecimento libertará vocês. Vocês estão aqui, igreja? Oh, glória, aleluia, prazer em conhecer vocês. Vocês ficam tão assim ouvindo a palavra que... Mas eu creio que vocês estão entendendo, não estão? Glória a Deus. Então vamos lá para Lucas, que agora eu vou começar a trazer a mensagem que ficou combinado que iríamos pregar. Vê depois como ouvis. E eu vou começar com aquela parábola do semeador, que essa palavra, parábola do semeador, não é Bíblia. Amém? É um subtítulo dado a uma parte
daquilo que Jesus ensinou. Os subtítulos não é Bíblia, é para localização. Aí eu quero ver onde é que está aquele assunto que Jesus ensina sobre o semeador. Aí para localizar colocaram a parábola do semeador, amém? Então Lucas 8, e quando chega lá você vai entender por que eu estou falando isso. Versículo 4, glória a Deus. Irmãos, por que foi que eu falei isso, a história da parábola? Porque, na minha opinião, não deveria ser chamado parábola do semeador, e sim a parábola dos 4 tipos de solos. Porque o que é mais falado nesse texto não é do semeador, e sim dos 4 tipos de solos, mas ficou conhecido como a parábola do semeador. Amém? Vocês estão aqui? Então vamos lá. Ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele Jesus, gente de todas as cidades, disse por parábolas, um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu, diga caiu, aleluia. Na tua Bíblia diz assim, uma parte caiu, glória a Deus. Uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu, diga caiu, aleluia, sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu, diga assim comigo de novo, caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias ao nome de Jesus. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Ele lhe disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aleluia! Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Mas lá em Mateus ele diz: porque ouvem de mau grado. Ouvem não da maneira correta, mas eu preferi pregar aqui em Lucas do que em Mateus 13, por causa dos versículos seguintes, para a gente não ficar indo lá e voltando. Amém? Então ele diz: esta é a parábola. A semente é o quê? A palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo. Diga assim: depois que ouve a palavra, vem o diabo. Irmãos, é incrível como a gente começa a observar tanta coisa. A gente pensa que quando a gente começa a ouvir a palavra, o diabo foge. Eu agora estou ouvindo a palavra, eu acho que o diabo... Não, irmão. Depois que ouviram a palavra, o diabo veio. Enquanto eu não me sujeitar a esta palavra, o diabo não foge. Pelo contrário,
Você está ouvindo a palavra, o diabo está correndo um grande risco. E ele começa a investir contra a tua vida como nunca investiu. Até o dia de você receber a palavra no Espírito, conhecer a verdade, começar a se sujeitar a Deus e resistir ao diabo para que ele possa fugir de você. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Aleluia, crendo. Eu conheço a palavra, eu creio. Aleluia. Mas se você não se firmar naquilo que tem ouvido, é uma luta, a carne contra o espírito contra a carne, e o espírito agora batalhando para que a alma também seja renovada pela palavra. Quando você começa a entender a palavra, quando você deixa essa palavra criar raiz. E isso ocorre, irmão, quando você ouve a palavra e começa a meditar na palavra. Porque muitas vezes nós encontramos aí fora pessoas que estão crendo ao contrário na palavra. Deus passa a ser aquele que coloca a enfermidade, Deus passa a ser aquele que lança no leito, Deus passa a ser aquele que persegue. E quando você está ministrando a palavra, aquela pessoa fica sem nenhum argumento e começa a dizer, é verdade. Mas em poucos segundos, quando se afastam, começam a falar exatamente como falavam antes. O inimigo já veio e arrancou. Aleluia! Glórias! Então vou prosseguir. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, estou no versículo 13, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz na pedra, a raiz não penetra, podemos levar isso para um coração duro, porque lá em Apocalipse, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. É uma carta a quem? À igreja. E ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Vocês estão vendo que não é só ouvir? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se eu entrar, eu vou compartilhar coisas boas com ele. Se eu entrar, eu vou cear com ele. Se eu entrar, eu vou mudar toda e qualquer situação, porque onde eu entro, entra a luz. Mas ele sabe que não vai entrar em todo o coração, porque ele diz, se alguém ouvir, e se alguém abrir. Então ele encontrava dois obstáculos. Ele precisava que alguém ouvisse e que alguém abrisse, para que ele pudesse entrar, falando com a igreja.
Glória a Deus. Não é porque você está ouvindo a palavra que você está praticando. A gente se depara com cada coisa que a gente fica surpreso. Estou me lembrando de uma situação agora bem recente. Não vou comentar, em nome de Jesus, não é isso? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim: não tem raiz. Apenas creem por algum tempo. Mas na hora da aprovação, diga assim, na hora da aprovação se desviam. Mas quando se desvia, vocês sabem por que é que eu estou saindo da igreja? Aí tem um relato, né? Todo mundo tem um relato. Mas não entende que é porque no dia da aprovação a palavra não tinha raiz. Porque todos nós passamos por provações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a gente sempre quer culpar alguma coisa. Eu estou saindo, deixei essa semana, meus misericórdia, parece que foi algo assim com tanta gente que eu já encontrei desviada. E tem cada desculpa, poça de lama na rua. Poça de lama, mesmo na rua, no caminho que eu ia para a igreja. Faz mais de 2 anos que eu não vou à igreja. Amém, glória a Deus. Não posso dizer nada. Aleluia. Mas nós sabemos o que foi. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Mas esse crente aqui na provação se desviou. O que foi que esta provação produziu nele? Desvio, morte. Porque não é a aprovação que vai produzir coisa boa na tua vida, mas a aprovação da tua fé. Sabendo que a aprovação da tua fé vai produzir perseverança na tua vida. Mas como é que eu passo na prova? Se esta palavra tiver a oportunidade de criar raiz em mim, no meu coração. Se eu endurecer o meu coração como uma pedra e não permitir que ela crie raiz em mim, na hora da provação eu me desvio. Aleluia. Então vamos lá. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, aleluia, todos aqui ouviram, vocês estão vendo? Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e com o passar dos dias, aleluia, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Quer dizer, chegou até a florir. Já estava botando frutos, mas o fruto nem chegou a amadurecer por causa dos cuidados com as riquezas. Tem pessoas que não têm mais tempo para nada,
agora é preocupado com isso. Ah, pastor, eu quero orar para Deus me dar um carro, que se eu tiver um carro eu me desvio. Que agora tem um carro, agora eu posso passear, agora eu sou livre, quando eu puder eu vou à igreja. Mas pediu com a fé. Mas agora a preocupação agora é com a própria vida. E Jesus diz: quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aleluia. Primeiro lugar, Deus. Ele não ocupa segundo, terceiro, ele quer ser primeiro. Meu alvo é Cristo. A minha alegria é Cristo. A minha satisfação é Cristo. As outras coisas é se eu puder. Não é o contrário. Se eu puder, eu vou para a igreja. Porque, afinal de contas, eu tenho outras coisas. Mas eu não estou falando isso com ninguém daqui, graças a Deus. Eu tenho aí, agora, muita gente lá fora, ouvindo esta palavra, e eu creio que vai produzir, vai manifestar aquilo para o qual ela foi enviada. Amém. Então ele diz: a que caiu entre espinhos são os que a ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Lembra, apanhai-me o quê? As raposas e as rapozinhas, porque as minhas vinhas estão em flor, e elas destroem as minhas vinhas. Então, a igreja precisa ter cuidado, não é com os gigantes, é com aquelas rapozinhas, com aquelas raposas que você nem nota, roubando a semente, comendo, destruindo as vinhas. O interessante é que ele não diz destruindo o fruto, destruindo a vinha. Aleluia! Vocês estão compreendendo, igreja? Glória a Deus. A que caiu em boa terra, oh glória. Irmão, você pode dizer assim com todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento, diga assim: eu sou uma boa terra. Graças a Deus, somos a boa terra. Vocês creem nisso que estão declarando? Eu sou uma boa terra. Não estou andando na perfeição, mas eu estou prosseguindo para o alto. Como é que eu prossigo? Sem olhar para trás, sem olhar para o lado, olhando firmemente. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Recebi a palavra, guardei a palavra, neste mesmo Salmo 119, se você puder ir para lá. Segura aqui, a gente volta em Lucas ainda. Não vou sair de Lucas. Vê aí o Salmo 119, versículo 11. Por favor. Versículo 11. O
Senhor é maravilhoso, irmãos. Posso ler? Escondi a tua palavra. Aonde, irmãos? Aleluia. Para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Aleluia. O cuidado de Davi. Quando você encontra algo precioso, você esconde, não é isso? Ele se escondi a tua palavra. Aonde? Na minha mente, no meu coração. Quando você esconde esta palavra no coração, a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, o segredo é esconder a palavra no coração, entender que esta palavra é luz e aplicar a palavra a todo o nosso caminhar. E voltando lá para Lucas 8, glória a Deus, eu ainda tenho 1h30. Glórias ao nome de Jesus. Lucas 8. Ainda estamos lá. Glórias ao nome de Jesus. Aí ele diz: aqui caiu em boa terra, são os que ouvindo a palavra a retém. Num coração, o quê? Honesto, sincero e bom. Retém no coração, diga retém no coração. Aleluia! E dão fruto com perseverança. Necessitais de quê? Perseverança. Não é fácil. Ele não prometeu a ninguém que seria fácil. Mas ele disse: se você guardar esta palavra no seu coração e perseverar, você vai ver os frutos desta palavra na sua vida. Aí continuando, ele diz: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Antes, coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Ele agora ainda está falando da palavra. Todo o texto aqui é se referindo à sua palavra. Luz. Então, irmãos, cada um de nós é uma luz que o Senhor acendeu. Nunca vou te colocar eu vou te colocar por cima. Com que propósito? Você iluminar. Muito bem. O propósito de Deus te levantar é para que agora você ilumine todos da casa. Quando você recebe esta palavra com um coração honesto, puro, coração bom, você começa a dar frutos, mas precisa perseverança. Você não pode desistir da sua família, você não pode desistir da sua casa, mas você tem que ser luz. O propósito de você receber a palavra é você também se tornar luz. As pessoas vão observar a tua vida como nunca observaram.
Porque as pessoas, a Bíblia diz que a natureza aguarda, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos da luz. O Pai é chamado de Pai das luzes. E ele diz: eu não te acendi, porque afinal de contas ninguém faz isso. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com um vaso. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama. Mas deixa eu dizer uma coisa: acende para brilhar. Diga assim: eu fui aceso para brilhar. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim a ele: ei rapaz, você foi criado para brilhar. Afinal de contas, a tua natureza agora é eterna, é para brilhar. Quando você ressuscitar com Cristo, quando você for arrebatado para o céu, você vai brilhar como as estrelas, a palavra diz. Eternamente brilhando como as estrelas. E Ele já quer isso hoje na nossa vida. Ele quer que você brilhe. Ele quer que você ilumine a sua casa. Ele quer que você seja um apoio. Ele colocou você ali como luz, com um propósito. Você está aqui colocado para iluminar a sua família. A sua família precisa ver em você Deus. Vocês estão compreendendo isso? A pessoa olhar para você e dizer: eu estou vendo Deus. Aleluia. Eu estou vendo a sua paz, eu estou vendo a sua alegria, eu estou vendo a sua integridade, eu estou vendo Deus. Afinal de contas, Jesus diz: quem vê o Filho, vê o Pai. Foi assim que ele falou? Eu sei que ele estava se referindo a ele, mas eu sou filho. E a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele quer que as pessoas olhem para nós e vejam Deus. Aleluia. Então, continuando ainda em Lucas 8. Pois não há coisa oculta. Versículo 17. Pois não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Aí as pessoas pegam esse bendito versículo e diz: olha, mais cedo ou mais tarde o teu passado vai ser conhecido. Olha, o próprio Deus diz: não lembro mais. Como é que agora tudo vai ser revelado? Diga assim comigo: Jesus está falando da sua palavra, do conhecimento da palavra. E quando você começa a praticar essa palavra, quando você começa a viver nesta palavra, as coisas ocultas da sua palavra ele começa a revelar. Camadas e camadas de revelação, a ponto dele dizer: olha, não haverá nada oculto para você, nem escondida. Porque ele não diz: e conhecereis a verdade. Você pratica a palavra e ele vai revelando, vai acrescentando e não fica nada oculto. Porque a palavra diz: o mistério que esteve oculto agora nos foi revelado, que é Cristo em nós. E a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Não há como conhecer a verdade. Você pode conhecer a letra, mas a verdade é praticando. Aleluia. Glória a Deus. Então deixa eu concluir em nome de Jesus. Portanto, vê depois como ouvis. A qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, ou até o que pensa que tem, lhe será tirado. Ei, tirado. Lembra? A que caiu na beira do caminho? Foi tirado. A que caiu entre espinhos? Foi tirado. A que caiu sobre a pedra? Foi tirado. Pensavam que tinham. De repente, cadê? Mas aquele que tem, diga assim comigo, eu tenho essa palavra. Por que você tem essa palavra? Porque você escondeu. E o Senhor agora vai acrescentar, começa a revelar coisas mais profundas. Não vai ficar nada oculto que não seja revelado. Você vai crescendo em conhecimento e graça. Está dando para entender isso? Aí diz, portanto, vê depois como ouvis, pois não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se via luz. Portanto, vê depois como ouvis, a qualquer que tiver, lhe será ainda mais dado ou acrescentado, e a qualquer que não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Diga, ou a palavra está escondida no coração, ou você só pensa que tem. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, ei, a palavra está escondida no teu coração. Ele disse que não. Tá. Porque se ele dissesse que não estava, você ia dizer, você pensa que tem. Então, foram ter com ele a sua mãe, presta atenção que eu vou encerrar, e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu ele, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Glórias! Tinha muito mais. Lá em Tiago diz, aquele ouvinte negligente engana-se a si mesmo. Mas aquele que atenta, aleluia, que não é um ouvinte negligente, mas um ouvinte praticante, aquele que atenta para a lei perfeita, diga assim, esta palavra é chamada de a lei perfeita, diga a graça, é chamada de a lei perfeita, a lei da liberdade. Aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, tudo o que ele fizer, prosperará. Então vejam como estão ouvindo a palavra de Deus. Ou você recebe como palavra de Deus, e de fato é palavra de Deus, como Paulo diz, mas precisa receber no coração. E quando você recebe, demônio nenhum pode entrar para roubar. Você está selado com o espírito da promessa. Ali acabou-se. Escondi, está aqui. Não há demônio que roube mais.
E esta palavra, ela vai se desenvolvendo pelo meditar, e você se edifica nela, orando no Espírito. Fica de pé, em o poderoso nome de Jesus. Quero orar pelos que estão em casa. Te inscreve em nosso canal no YouTube, Rocha Eterna. É importante você inscrever-se, ativar o sininho, curtir, compartilhar, para o canal crescer e essa palavra ser mais propagada. Obrigado, Pai. Obrigado por cada coração contrito que ouviu esta palavra, que está entendendo a palavra. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico pelo teu Espírito aqui, Pai. Nos edificando, nos ensinando, nos consolando, em o poderoso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos em paz, em o poderoso nome de Jesus.